A gente continua então ainda falando de saúde, só que as barriguinhas não negam, né? A população mundial está mais gorda e como a disposição para enfrentar as dietas é cada vez menor, cresceu o número de pessoas que partem para a cirurgia bariátrica. Esse é o tema de hoje do quadro Saúde. Confira. Há 20 anos, o cirurgião Gustavo Santos realizou a primeira cirurgia bariátrica do Piauí. O paciente pesava 198 quilos. A cirurgia, considerada por muitos ousada, durou cerca de 4 horas e foi um sucesso. Mas, aos 26 anos, na época, o cirurgião precisou enfrentar muitas dificuldades. Cirurgia bariátrica, há 20 anos atrás, era não só novidade, mas era um assunto meio que proscrito. Porque, historicamente, cirurgia bariátrica, na década de 60, teve uma coisa assim meio de proibido, porque teve muitas complicações, era uma outra técnica, então tinha disso. Talvez a primeira dificuldade foi essa, de vencer aquele preconceito que existia contra a bariátrica. Poucas pessoas sabiam que era uma nova técnica, que não era mais aquela do passado, então a primeira coisa era isso. Segunda coisa, aí era uma característica minha, eu tive que enfrentar a dificuldade de ser um moleque de 26 anos. Tinha um amigo meu que cirurgião, na época já com muita experiência, que ele dizia assim, esse moleque operando, e era bem isso. De lá para cá, o Dr. Gustavo já operou 1.800 pacientes no Piauí. O tempo consolidou esse tratamento como a melhor opção até hoje disponível para tratar a obesidade mórbida. Muita coisa mudou, a gente no início fazia uma cirurgia que demorava 4 a 5 horas, com um corte grande, o paciente ia para a UTI, ficava com sonda no nariz, sonda na urina, um dreno enfiado na barriga, era tudo muito drástico, muito agressivo e com certeza as pessoas tinham razão de imaginar que a cirurgia bariátrica é uma coisa muito agressiva para o organismo. Hoje, felizmente, a gente está numa época que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas, em que a gente tem para oferecer para o paciente uma cirurgia com pequeninas incisões, a gente diz que é do tamanho de uma casa de botão, a gente faz com 5 furinhos, é uma cirurgia que dura em torno de 50 a 60 minutos, o paciente opera num dia, tem alta no outro, não tem mais necessidade de ir para a UTI, não fica com dreno, não fica com sonda. O risco cirúrgico, propriamente dito, esse caiu bastante, hoje em dia é uma cirurgia rápida, cirurgia de recuperação muito rápida, o paciente se recupera a ponto de, com 7, 10 dias de operado, poder voltar às suas atividades. O número de cirurgias bariátricas no Brasil cresceu 7,5% em 2016, se comparado ao ano de 2015. Ano passado foram realizadas cerca de 100.500 cirurgias. Esses são dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O Brasil é considerado o segundo país no mundo em número de cirurgias realizadas e as mulheres representam 76% dos pacientes. O paciente que pretende fazer uma cirurgia bariátrica precisa ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. O psicólogo é um dos profissionais mais importantes no processo. O acompanhamento psicológico, no pré-cirúrgico, ele vem para avaliar o paciente, como é que ele está em relação a essa decisão, observar se ele tem algum nível de conhecimento, se ele pesquisou, o que é que ele entende que vai ser exigido dele, observar a capacidade dele nas adaptações futuras pós-procedimento e avaliar o nível de consciência dele em relação a essa decisão. E também as orientações abrangem ele entender os riscos e os benefícios de tomar essa decisão. Então a decisão dele passa a ser mais consistente e consciente. A psicóloga Morgana já passou por uma cirurgia bariátrica há 11 anos e há 10 trabalha com pacientes bariátricos. A troca de experiência ajuda no tratamento dela e de quem a acompanha. É importante para os meus pacientes, eles acabam ficando bem interessados por saber que eu tenho essa experiência, Tenho 11 anos que sou paciente de cirurgia bariátrica. Não sou curada, porque não existe cura da obesidade. Eu tenho 11 anos tentando controlar essa doença que é crônica. Então não é fácil, é desafiador, Em cada etapa da vida da gente surgem desafios e eu venho controlando bem. E essa aqui é a Patrícia, 46 quilos mais magra após a cirurgia. Antes ela pesava 93. Ela emagreceu tanto que precisou reganhar o peso para estabilizar a saúde. Depois do procedimento cirúrgico,
tudo mudou. Desses 4 anos é uma luta diária, se policiando, evitando certos alimentos. Esse acompanhamento também é muito importante, porque às vezes o paciente pode ter distorção de imagem, não se reconhecer enquanto uma pessoa num corpo magro, né? Tem a questão da mudança brusca de hábitos. A cirurgia da Patrícia foi há 4 anos. Ela sentiu a necessidade de trocar informações com outros pacientes e criou um grupo. Hoje são mais de 400 pessoas que buscam juntas cada vez mais qualidade de vida. Quando eu fui procurar todo esse tratamento, eu senti essa necessidade de conhecer pessoas que tivessem feito a mesma cirurgia, conhecer o antes e depois, como era a rotina, toda a mudança. E como aqui no Piauí eu ainda não conhecia muitas pessoas, né, meu meio era muito diferente, né, não era ligado, eu logo pensei, não, vou criar um grupo de apoio e pedi ao meu cirurgião o contato dos pacientes dele e comecei a montar um grupo. E o nome do grupo é Gastrogatos, que é gastro de gastroplastia e gatos de lindos. Aí a gente colocou esse nome, tem Instagram, tem Facebook. Diariamente nós somos procurados para estar auxiliando esses pacientes do meu médico. E hoje existem procedimentos menos invasivos nessa área de redução de estômago, né? Tanto utilizando técnicas cirúrgicas ou não, Marcela, porque antigamente começou assim. Primeiro abria, né? Depois teve a questão da videolaparoscopia. E aí hoje a medicina foi evoluindo. Né? Olha, 2 técnicas que não envolvem corte podem ser a solução para muitas pessoas que sofrem de obesidade. O balão intragástrico e a endossutura gástrica, que é conhecida como redução de estômago sem cortes. Para falar mais sobre esse assunto, a gente está com o Dr. Jorge Macedo, médico endoscopista. Bom dia, Dr. Jorge. Bom dia. Bom dia, Dr. Jorge. Bom dia. O que define a escolha de uma ou outra técnica, doutor? Primeiro, saber o grau de obesidade. Não existe nenhuma técnica excelente, nenhuma. E a técnica, por exemplo, da endossutura gástrica também não é a solução da obesidade. A gente tem que estratificar o paciente. Obesidade 1, 2 e 3, que a gente divide por IMC, que é o índice de massa corporal, que você pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado. Se for obesidade 1, e 2, que é esse IMC entre 30 e 40, a pessoa não tiver comorbidades, a endossutura gástrica é uma boa indicação. Se o IMC estiver acima de 40, ou seja, aquelas pessoas que já têm obesidade 3, que é a obesidade mórbida, aí os métodos laparoscópicos que já são tradicionais, o sleeve e o bypass, eles têm lugar. E o balão intragástrico ficaria reservado para aquelas pessoas com sobrepeso e obesidade 1. Então você veja que não tem um método ideal. Cada método tem o seu perfil de paciente que vai ter um resultado mais apropriado. Por falar em resultado, mas quando se alcança, em qualquer pessoa, ele pode ser alcançado mesmo com um perfil divergente, doutor? Ou seja, você busca determinada cirurgia, a pessoa às vezes quer determinada cirurgia, mas o médico é que diz qual é a cirurgia ideal, é isso? Olha, o correto é o profissional encaminhar a pessoa para aquele que vai dar o melhor resultado para ela. Eu, por exemplo, faço isso no consultório. Muitas vezes vem gente procurar a endossutura gástrica, que é um método novo, e as pessoas têm uma tendência a achar que o método novo resolve tudo, e muitas vezes o seu método não é esse, o seu método melhor será esse outro aqui. Então, assim, eu acho que o médico tem que ter essa responsabilidade de colocar o método... Ele é que escolhe o procedimento. Exatamente. E sabe Agora, qual é o melhor. Existem exceções. Por exemplo, uma pessoa tem um IMC acima de 40 e tem medo de outro método, não quer fazer porque acha que tem complicação. Entre não fazer nada e fazer outro método, você pode optar sim por um método que não é o ideal para ela, mas é o que ela pode fazer naquele momento. Agora, existem, como eu te falei, as indicações mais precisas. O da endossutura gástrica, por exemplo, é uma grande revolução, e eu acho que a tendência, até em congresso foi mostrado recentemente, que a tendência mundial maior agora é a endossutura gástrica que está crescendo. A gente pode até mostrar aqui para os nossos telespectadores e a gente conversar olhando aqui como é o procedimento nesse vídeo ilustrativo. Como é que é aí, doutor? Você pode explicando então, aí. É um método endoscópico, né? Ou seja, é feito por endoscopia. Você vê que você passou pela boca, não teve corte para acessar o estômago. Você vai entrar com um aparelho especial, que é um plicador, ou seja, é um aparelho de sutura, que vai suturando as paredes do estômago, uma contra a outra, e dessa forma você vai aproximá-las, elas vão
aderir uma à outra, definitivamente, isso vai diminuir o volume gástrico para menos da metade. Ou seja, é um método pouco invasivo, não é uma cirurgia, é um método endoscópico, ele é feito em regime de hospital-dia, ou seja, olha, você está vendo, o estômago vai reduzir de tamanho. Então, você consegue comer menos, né? Ou seja, o paciente ele vai ter uma saciedade mais precocemente. Vai se sentir cheio com mais Exatamente. facilidade, Quais são né? as vantagens desse método em relação a outros? É feito em hospital-dia, ou seja, você faz de manhã, tem alta à tarde. Ele não tem incisões na pele, ou seja, o acesso é por via endoscópica. A pessoa entra andando e sai andando, ou seja, tem menos tromboembolismo, você não fica acamado. É feito com material descartável, ou seja, você usa aquele material naquele indivíduo. Você não vai usar em outro indivíduo. E é um método que faz você perder até 30% do peso corporal. Daí onde as indicações. Os outros métodos, por exemplo, Sleeve Bypass, a perda de peso é maior. Então a gente tem que estratificar o paciente para você saber se você está fazendo o melhor para ele mesmo. Doutor George, esse método, ou cirurgia bariátrica, é reversível? Pode ser reversível? Não. Esses métodos não são reversíveis. Uma vez você suturando o estômago vai grudar uma parede na outra e vai ficar menor para sempre. Eventualmente um ponto desse pode romper, mas o objetivo do procedimento é diminuir o volume definitivamente. Porque a obesidade é uma doença sem cura. Na verdade, nenhum método desse está propondo cura da obesidade, ele está propondo controle. Há risco de engordar novamente, Claro. vou alertar para isso. Uma coisa boa para a gente falar também é que não existe milagre. Às vezes as pessoas vão assim, doutor, então agora eu vou poder comer de tudo, você vai fazer esse procedimento. Não. Existe uma mudança de vida, você tem que se comprometer. Você quer emagrecer? Não procure seu médico para ele emagrecer você. Você vai se emagrecer. O método bariátrico é só ou endoscópico ou não, é um empurrão que você está recebendo ali. Então é por isso que muita gente faz os procedimentos, seja ele qual for, e volta a engordar, não é isso? Porque Exatamente. param por aí, acham que a cirurgia, o procedimento não resolve. Ou seja, é a cura. Não é. É como uma cirurgia plástica, né? Exatamente. As pessoas fazem e voltam a ganhar peso. No nosso time, a gente tem um acompanhamento de no mínimo 6 meses com nutricionista, psicólogo e educador físico. Uma equipe multidisciplinar. Ou seja, tem que mudar tudo. O cirurgião não é um milagreiro que vai lá e vai curar a obesidade. Não, ele vai ajudar. Quem vai curar a obesidade é a própria pessoa, fazendo exercício físico, mudando os hábitos alimentares e também melhorando a cabeça. Porque essa questão de ansiedade e depressão, que é muito prevalente hoje, ela está ligada à obesidade. Então as pessoas são ansiosas e depressivas. Está triste, come. Está frustrado, come. Está com medo, come. Está alegre, come. Tudo é motivo para comer. Então a gente tem que trabalhar a cabeça da pessoa também. Você vê que é complexo isso. Tivemos inclusive um exemplo aí, claro, da psicóloga, né, que inclusive... Ela disse que há 11 anos há 11 ela anos luta fez também, ainda né? e continua, Exatamente. né? Que eu acho que é uma Tratamento. vitoriosa, é um grande exemplo Isso. para as pessoas. Para você ver que ela falou, a obesidade é sem cura, ela não curou a obesidade, ela está controlando, Ela é sempre dia a dia. vive lutando dia a dia, né? Exatamente, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar. Quem não conseguiu emagrecer só, procure um profissional. E também procure um profissional que trabalhe numa equipe multidisciplinar, que não coloque nenhum método como a solução do problema, porque não existe essa solução. Doutor George Macedo, muito obrigada pela presença Eu aqui que no Bom agradeço. Dia Piauí. Muito Obrigado, obrigado. Jorge, mais uma vez aqui com a gente no Bom Dia. Muito obrigado.